Você sabe como tudo começou há 13,8 bilhões de anos com Big Bang. Bam! Não, espera, eu posso fazer melhor. Não, caramba, deixa pra lá. E o universo tem se expandido desde então. Em sua tenra idade, ele era todo feito de gás, principalmente hélio e hidrogênio. Durante bilhões de anos, o gás se expandiu e esfriou. Enquanto isso, galáxias, estrelas e outras coisas misteriosas no espaço que tentamos explorar hoje se formaram por causa das forças gravitacionais. E nesse caos, tipo quando a gente estava na escola, há cerca de 4,6 bilhões de anos, nosso magnífico planeta também nasceu. Tudo começou como um disco de gás e poeira que orbitava o jovem Sol, da mesma forma que o resto dos planetas em nosso sistema solar. Esse disco consistia em partículas de poeira de diferentes tamanhos e gás. Elas estavam circundando o Sol em velocidades diferentes e em órbitas que não eram estáveis e previsíveis. Elas estavam se chocando umas com as outras o tempo todo. Essas partículas se transformaram de grãos de poeira muito pequenos em pedregulhos e, mais tarde, em objetos maiores chamados planetesimais, que tinham de quilômetros a centenas de quilômetros de diâmetro. E esses planetesimais que estavam orbitando o Sol dentro do disco tinham força gravitacional forte o suficiente para puxar outros objetos da vizinhança para fora de suas órbitas e colidir com eles. Como estavam constantemente batendo uns nos outros, ficaram cada vez maiores, até que alguns chegaram ao tamanho de milhares de quilômetros de diâmetro. Isso é quase o tamanho de Marte e da Lua. Sabemos disso por causa dos meteoritos. Eles vêm de diferentes lugares de todo o nosso sistema solar e trazem todos os tipos de materiais para o nosso planeta, dando-nos algo interessante para estudar e aprender sobre o nosso sistema solar e como ele se formou. Esses materiais incluem pedaços muito pequenos de poeira e rocha que atravessaram o caos e sobreviveram a esses tempos difíceis, mesmo antes da criação dos planetas. Os meteoritos também trouxeram pedaços de asteroides e planetesimais deixados para trás após o término do processo de formação dos planetas. Quando esses objetos estavam se formando, alguns elementos radioativos ficaram presos dentro dos minerais que, novamente, faziam parte deles. Foi assim que os cientistas puderam saber a idade deles. Mas o estágio final da formação da Terra e, em geral, todo esse caos que estava acontecendo em nosso sistema solar pode ter levado um pouco mais de tempo. Possivelmente até 100 milhões de anos a mais. Foi quando ocorreu o último grande impacto e a Terra finalmente atingiu seu tamanho máximo. O que de fato aconteceu foi que ele atingiu outro objeto que era quase tão grande quanto Marte. Essa colisão foi tão forte que o impacto produziu energia suficiente para vaporizar parte do metal e da rocha da Terra e do objeto do tamanho de Marte. E esse vapor criou um disco que circundava nosso planeta. Esse disco esfriou e se aglomerou em algum momento. E foi aí que surgiu a Lua. Nossa Lua foi o resultado dos detritos do impacto, que era uma combinação de gás quente e rocha derretida. No entanto, há outras teorias sobre como a Lua se formou. Uma delas afirma que ela se separou da Terra. Outra diz que a Lua se formou em outro lugar de nosso sistema solar. E em algum momento, quando estava vagando, chegou tão perto da Terra que acabou sendo capturada por sua gravidade. E os adeptos da terceira teoria acreditam que a Lua e a Terra se formaram ao mesmo tempo, a partir do mesmo disco protoplanetário. Antes da formação da Lua, a Terra era um lugar muito diferente. Se você pudesse passar apenas um dia na Terra sem a Lua, ficaria surpreso com o que aconteceria com os dias e as noites. Eles não seriam tão estáveis como são hoje porque a Lua ajuda a manter o eixo da Terra estável. Os dias eram mais curtos naquela época. A Terra estava girando muito mais rápido antes da formação da Lua. Sua atração gravitacional desacelerou a rotação do nosso planeta, o que significa que os dias ficaram mais longos. A rotação da Terra está ficando mais lenta com o passar do tempo, mas em uma taxa muito pequena. Algumas previsões dizem que, em 1 bilhão de anos, um dia típico terá entre 25,5 e 31,7 horas de duração. Se 24 horas não for tempo suficiente para você, basta esperar 1 bilhão de anos. Mas sim, se você é o tipo de pessoa que gosta de levar as coisas devagar, definitivamente teria que se apressar naquela época. Embora não houvesse muitas coisas que você pudesse fazer naquela época para preencher seu tempo, além de navegar pela lava quente, coletar pedras ou torcer para não ser atingido na cabeça por algum meteorito feroz que caísse em nosso planeta. Ai!
Mas se você fosse paciente o suficiente, talvez visse algo muito legal. Água chegando ao nosso planeta pela primeira vez. Havia uma chuva de meteoros ardentes vindo do céu, e eles continuavam batendo em nossa jovem Terra. A princípio, parecia devastador, mas alguns desses detritos que caíam provavelmente continham água. Muitos acreditam que os asteroides e cometas que se chocaram com nosso planeta natal carregavam pequenas quantidades de água. Mas considerando que essa chuva de meteoritos durou mais de 20 milhões de anos, talvez até 200 milhões de anos, não é tão incomum que, depois de algum tempo, poças de água tenham começado a se acumular na superfície. E à medida que a água evaporava na atmosfera, ela caía de volta, formando lagos, rios, mares e, por fim, oceanos. Somente nesse ponto, havia uma chance de alguma vida primitiva evoluir em algum momento no futuro. A Terra iniciou sua transição de uma bola quente de magma para o mundo que conhecemos hoje. Antes disso, seria muito difícil que a vida existisse lá. Mesmo que isso tivesse acontecido de alguma forma, todas essas colisões de meteoros e asteroides provavelmente a teriam destruído. Além disso, não seria possível sobreviver sem um tanque de oxigênio. A Terra tinha uma atmosfera, mas não era como a que temos hoje. Os cientistas acreditam que ela era composta de vapor de água, metano, amônia e alguns outros gases liberados pela atividade vulcânica. Basicamente era muito tóxico, pois havia erupções vulcânicas o tempo todo. Além disso, as temperaturas eram muito mais altas, portanto ficar parado nesses estágios iniciais da Terra não seria uma experiência tão agradável. Além disso, poderia até haver alguma forma de vida naquela época. Em seus estágios iniciais, quando tudo era tão caótico, a Terra não era coberta por oceanos, árvores ou paisagens deslumbrantes como hoje, mas por magma derretido. A forma mais antiga de vida que conhecemos são os fósseis de micro-organismos encontrados em fontes hidrotermais. Acredita-se que eles tenham 3,4 bilhões de anos, e os cientistas supõem que o primeiro momento em que a vida apareceu na Terra pode ter sido há cerca de 4,2 bilhões de anos, mais ou menos. Portanto, com o equipamento certo, você poderia até mesmo ver alguns organismos unicelulares, como bactérias, em algum lugar do nosso caótico planeta, mesmo antes da existência da Lua. A atração gravitacional da Lua sobre a Terra cria marés nos oceanos, o que significa que ela provavelmente ajudou a misturar e circular a água dos oceanos, talvez até mesmo a moldá-los. As marés sem a Lua seriam muito menores, porque sua atração gravitacional é o que faz com que as marés subam e desçam. A Lua também afeta a vida no oceano. Com o passar do tempo, os animais do oceano mudaram e se adaptaram às mudanças no nível da água causadas pela gravidade da Lua. Até mesmo o simples luar tem um grande efeito sobre as criaturas marinhas. Por exemplo, os corais usam o ciclo da Lua para liberar seus ovos ao mesmo tempo e com marés mais fortes para ajudar a carregá-los. As tartarugas marinhas bebês usam a luz da Lua que brilha na água para guiá-las de seus ninhos até o oceano. Quem sabe que direções a vida na Terra teria tomado se, em algum momento, bilhões de anos atrás, não tivéssemos nossa amiga lunar para nos acompanhar ao longo do caminho